Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de Fora da Vila. Eu sou Danilo Rattori, já pedindo desculpas aqui, foram 2 dias aí que não teve vídeo, por isso hoje estou tentando gravar um pouco mais cedo e tentar colocar mais um vídeo hoje de noite. É porque, como eu já falei nos outros vídeos aí, estamos no rolê de mudança e tá complicado. Se eu contar todas as histórias aqui, vocês vão chorar, então não vou lamentar aqui todos os problemas que tivemos, mas estamos conseguindo, estamos tendo sucesso. E eu preciso gravar muito logo esse vídeo, porque no apartamento de cima tá tendo reforma, então até isso pode atrapalhar aqui a qualidade, mas seguimos na luta, seguimos firmes, e eu vou trazer o vídeo que eu tinha programado para fazer antes do feriado, mas acabou não conseguindo, que é o vídeo da clássica análise da entrevista coletiva do Lisca. Então vou tentar trazer aqui alguns trechos, vou tentar falar um pouco sobre essa entrevista, assim, que acabou sendo mais longa. O Lisca voltou a fazer uma entrevista um pouco mais longa, mas não foi aquela entrevista tão explicativa assim. Acabou sendo uma entrevista assim, sem muita historinha, sem muita anedota, sem muita piadinha, e também sem muita parte tática. Assim, eu vi pouco da parte tática dele, que é uma coisa que o Lisca costuma fazer bastante. Então vamos ver aqui como que foi a entrevista e alguns pontos que eu acho interessante da gente falar. Antes de começar o vídeo, peço sempre, se inscreve no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, ajude aí o Menino de Fora da Vila, que está um pouco defasado com relação às atualizações. Pedimos desculpa, mas por motivos de força maior não está sendo possível dentro de toda a nossa organização. Mas no mais, deixe seu comentário, compartilhe aí, interaja com a gente, que é o mais importante. Então vamos lá. O Lisca deu, como sempre, a entrevista coletiva pós jogo contra o Goiás, derrota por 1-0 na Vila, e precisa lembrar, mas enfim, aconteceu. E ele começou falando, né, que já estava 1-0, começou 1-0 já, mais uma falha do Santos de bola aérea, e aí ele falou depois que depois disso dominou o jogo. É verdade, mas tem aquela coisa, né? Se não sai o gol, o Goiás ia estar fechado e ia fazer a mesma coisa, né? Dar a bola pro Santos. Então, acho eu, na minha opinião, que estava tudo dentro do planejamento do Goiás. Conseguiu empate, e aí depois teve o lance, ele chamou de lance fortuito, os dois lances, na verdade. Ele chamou de eficiência do Goiás, mas que em 3 chutes eles marcaram 2 gols. Aí falou que tentou, buscou, lutou, o Luan entrou bem, era um dia ruim, não foi eficaz. E aí ele falou que tem que recuperar no jogo contra o Ceará. E foi perguntado também para ele sobre o Santos estar no meio da tabela. O Santos está em 10º, entra na rodada em 10º. E se essa é a realidade do Santos, né? Se é possível buscar mais, como que ele vai fazer isso? Ele falou que tem que trabalhar muito, tem oportunidade para mudar isso. Falou da questão do Santos estar vindo aí de campanhas ruins, então precisa mudar também essa história, se mobilizar. Ele usou muito o termo mobilizar, eu acho que o termo da vez, assim, mobilizar para as partidas, principalmente fora de casa. O Santos que tem uma sequência agora de 2 jogos fora de casa, Ceará e Palmeiras, muito difícil. E aí depois pega o Atlético Paranaense, finalista da Libertadores, em casa, também um jogo normalmente complicado, apesar de historicamente o Santos ir bem contra o Atlético, não deixa de ser um jogo difícil. E aí ele falou de como o G6 vai virar G8, né? Pode virar G8. Então o Santos mirando aí nesse G8. Eu acho pouco, acho que o Santos podia pelo menos buscar um G6, mas o Lisca não está conseguindo tirar desse time mais do que isso. E aí, então, falou de como recuperar o mais rápido possível, e aí ele usou um termo que eu acho, uma frase assim, que eu acho terrível. Assim como o Goiás ganhou, nós podemos ganhar do Ceará fora. É o tipo de frase que você fala, assim, sei lá, o seu time tomou 4-0 no jogo de ida e fala assim, assim como eles fizeram isso aqui, a gente pode fazer em casa. E normalmente não acontece. Então, não sei, não gostei disso. Eu acho que ele poderia ter não tomado isso como parâmetro, porque daí você coloca um Goiás amplamente desfavorito contra o Santos, no mesmo nível do Santos contra o Ceará, em que o Santos não é assim tão underdog, né? Em inglês seria underdog, tão azarão assim. Mas aí ele falou que precisa ser mais assertivo e mais eficaz.
a outra pergunta foi em relação ao time estar mais ofensivo, rondar muito a área, mas não conseguir marcar o gol. E o Lisca falou sobre como isso foi mérito do adversário, circunstâncias do jogo. Ele falou que chutou muito fora de área, muitos escanteios, e aí vem uma coisa ruim, né? Ele falou sobre o Santos ter muitos cruzamentos também, como se fosse uma coisa boa. Vou até mostrar um pouco disso mais tarde. Mas ele falou sobre isso, sobre como a jogada principal do Santos era o cruzamento, e isso foi uma crítica que muita gente fez. O Marcos Leonardo não é exatamente esse centroavante alto, né? Centroavante super eficiente de cabeça, e não é como se o Santos tivesse assim, os melhores cruzadores. O Soteldo acertou um maravilhoso para o Lucas Braga no clássico, mas não vai acertar todos os cruzamentos. E eu sempre digo aqui, quem tem cruzamento como recurso principal é porque não tem recurso nenhum. Então, eu acho que falta treinamento nesse sentido. Elogiou o Tadeu, acho que o Tadeu foi bem, não foi assim, não foi o João Paulo dos melhores dias, mas foi bem, né? Não chegou nesse nível, mas foi bem. E aí falou de ser assertivo. Assertivo também foi uma palavra muito utilizada. Eu não tenho muita certeza se assertivo se usa exatamente nesse sentido, no sentido de acertar, né? Você tem que acertar mais, então ser mais assertivo. É uma palavra que está muito em moda no futebol atualmente. Vitória de quem foi mais eficiente, mérito do Pedro Raul também, e aí o outro absurdo que é você deixar duas vezes o Pedro Raul ter chances, e ele acabou fazendo nessas duas. Absurdo isso, é o que eu falo, já falei em outros vídeos. Tomar gol de Pablo, tomar gol de Gabigol, tomar gol de Rony, esses caras não podem ficar livres, eles não podem ficar livres. Você tem que ter sempre um cara sempre perto, assim, não precisa estar colado sempre, mas esses caras vão fazer gol. Tomar gol do Jô. É que o Jô não vai jogar contra a gente pelo Ceará, mas se jogasse ia marcar gol, ainda bem que ele não vai jogar. Foi perguntado da torcida, de a torcida já não tá com muita paciência, sendo que ele só tem 7 jogos. Aí ele falou de novo que a insatisfação não é de hoje, porque tem esse histórico recente aí de temporadas ruins do Santos, e aí falou que bate no treinador, mas ele assumiu muita responsabilidade no sentido de ser de todos nós. Não foi aquele clássico do Luxemburgo, assim, tipo, eu perco, nós empatamos e eles vêm. Não foi isso, mas ele colocou sempre a responsabilidade em todos nós, e aí mais pra frente ele vai falar um pouco mais sobre isso. E aí ele falou sobre ter mantido o Zanocelo e ter tirado o Carabarral, porque o Carabarral tinha amarelo e o Zanocelo não. Então eu vou tentar compartilhar aqui, sabe que é sempre uma dificuldade, mas eu vou tentar compartilhar aqui um trechinho dele que fala sobre isso. É, em que ele fala sobre a manutenção do Zanocelo, aqui, falhas técnicas para variar. Deixa eu ver se consigo. Ele vai aparecer aí, mas ignorem. Não, não era isso que era para acontecer. Então, deixa eu só otimizar aqui. Beleza, vamos ver se vai. Bom jogo, criou bastante possibilidades. O Carvajal também estava bem, mas saiu porque já tinha o amarelo, né? E o Zanocelo não tinha amarelo. Na segunda parte do jogo, nós ficamos só com ele de volante, né? De primeiro, Luan de um lado, Barbosa do outro, Braga, Soteldo e Marcos Leonardo. Depois botamos o Júlio, né? Depois botamos o Pires também para agredir mais. Então não tem como eu ficar com o meio-campo sem nenhum marcador, né? Até porque os contra-ataques do Goiás sempre eles eram perigosos, apesar de a gente ter neutralizado quase todos. Inclusive o segundo gol foi uma bola alçada, longa, né? Que a gente achou que a bola ia entrar por dentro, adiantamos a linha e acabamos errando na hora da escolha, na hora da definição, né? Então eu vejo normal, né? E isso aí serve de incentivo para mim, para os jogadores também, porque hoje não faltou luta, não faltou entrega, faltou mais capacidade para a gente definir e fazer os gols, né? E principalmente um pouquinho mais de tranquilidade quando a gente empatou a partida, né? Nós estávamos bem na partida, criou aquela expectativa de a gente poder virar o jogo e logo em seguida nós tomamos o gol, foi uma ducha de água fria, né? Na nossa reação e mais uma vez deixou o Goiás numa situação favorável, onde eles puderam baixar a linha e fechar bem a área, fechar bem a casinha
e tentar contra-ataques, que eles não conseguiram, né? Eles não conseguiram encaixar nenhum contra-ataque no segundo tempo, até muito pelo posicionamento dos. Então aí você vê algumas coisas interessantes. Por exemplo, ele tinha que manter o Zanocelo porque ele precisava de alguém de marcação. O Zanocelo era o cara da marcação dele. E aí a gente lembra que o Camacho ia entrar e não entrou porque a torcida começou a gritar o nome do Luan. Bom, ele tá acabando, ele só elogiou o Luan e tal, mas a impressão que ficou para todo mundo que estava assistindo o jogo é que ele ia colocar o Camacho já estava pronto para entrar, a torcida começou a gritar pelo nome do Luan e aí ele mudou e entrou o Luan. Que daí a outra pergunta é sobre isso, né? Sobre se o Luan teria falhado no gol deles. Então, só para terminar o trecho aqui do que ele falou, ele também dá aquele papinho, né, de que a gente errou porque achou que ia ser uma bola pelo meio e acabou sendo uma balançada. Isso é um absurdo, é um erro de marcação mesmo. Mas não ia queimar ninguém, né? Não ia falar que o Maicon saiu errado. E aí falou dessa coisa de ficar nervoso, ansioso porque marcou o gol, porque empatou. É, é, enfim, esse foi o trecho dele tentando justificar como que foi a situação e por que que não, por que que ele colocou porque ele deixou o Zanocelo, na verdade. E aí tem aquela questão, né, que ele colocou o Lucas Pires para agredir mais, ele colocou o Lucas Pires aos 42 do segundo tempo. Coloca antes, né? Toma o gol, já coloca ele. Enfim, a próxima pergunta foi sobre a falha do Luan, se o Luan teria falhado no começo do lance. Ele falou que gostou da partida do Luan, teve iniciativa, teve personalidade, deu um belo passe para o Matos, e de fato foi um bonito passe para o Matos. O gol foi meio fortuito também, mas o passe foi bonito. E aí falou, a responsabilidade é de todos, não do Luan especificamente. Se todos ganham, todos perdem. Isso vai voltar também na questão do João Paulo mais para frente. Após o Luan também teve uma série de erros, então, tipo, o Luan perdeu a bola, verdade, mas teve mais coisas acontecendo, não dá para culpar o Luan especificamente. Tá também há muito tempo sem jogar, e aí depois foi um jogo difícil, perdendo, chovendo. Ele falou que o Luan não se escondeu, achei uma declaração assim bastante protetora do Luan e justa até, não achei que passou pano, não. E aí a questão do João Paulo. O João Paulo, depois do jogo, ele acabou dando uma entrevista falando, assumindo a culpa pelo gol. Que é assim, não é um absurdo, mas não dá para culpar o João Paulo por nada que acontece nesse time. Assim, ele já salvou demais esse time, mas ele estava de fato mal posicionado no momento do segundo gol. Também não é para assumir a culpa assim, é a coisa que acontece. E aí o Lisca fala um pouco sobre isso. Deixa eu já ir colocando aqui. Mas aí ele vai falar sobre como não dá para responsabilizar o João Paulo e, e, e todos perdem, todos ganham. Esse papinho assim. Deixa eu só confirmar se é essa hora aqui mesmo. E vai proteger o João Paulo, acho bastante justo. Eu também protejo. Entende que de fato está evoluindo? A E a gente questão da evolução evoluiu do time. bem, né? Tem momento que a gente, quando não vem o resultado, aí fica fácil, né, de falar. Mas a produção da equipe foi boa, né? A gente criou boas possibilidades. A gente teve jogadas pelo lado direito, pelo lado esquerdo, individualidade com o Soteldo, combinações do Braga com o Matos ou com o Zanocelo, né? Tivemos um bom volume, né? Então, claro que o resultado, né, vai ser o definidor final da avaliação, né? Então, o resultado hoje não mostrou evolução, né? O resultado mostrou involução, porque nós perdemos pela primeira vez em casa desde que eu estou dirigindo, né? A questão do João, discordo, né? O João já fechou muitas vezes o gol, já garantiu muitas vitórias. E se não é a qualidade do Pedro, dificilmente ele ia tomar aquele gol, né? Talvez ele tenha já estava no meio do caminho, porque a gente estava com a linha alta, né? E geralmente o goleiro sobe junto com a linha, né? E a bola foi, o Michael também achou que a bola ia por dentro, tentou antecipar, o Luan perdeu a bola ali, né? E aí eles acharam essa bola na profundidade para o Pedro, o Edu, né, também tentou antecipar ele, talvez se tivesse passado da linha da bola seria uma situação, né, mais confortável para a gente tentar interceptar esse lance. Então, tu pode ver que foi uma sucessão de circunstâncias que é o jogo, né? O jogo de futebol. Então ele fala aí da questão do João Paulo, que ter se responsabilizado, mas ele também fala da outra pergunta que tinham feito junto,
que é do Santos ter evoluído ou involuído. E aí ele falou uma coisa que é verdade, que é no resultado o time não evoluiu, absolutamente verdade. E a outra questão que é, o time evoluiu na questão de tática. Ele falou de muitas jogadas pelas pontas, do Braga, do Soteldo, e aí eu já não vi tanto isso. Eu acho que o Goiás deu muito espaço, deu muita chance, deu a bola para o Santos, mas teve muito cruzamento e eu não vejo evolução nesse sentido. Eu até acho que o Santos criou mais, mas eu não consigo determinar ainda se foi porque o Goiás deu espaço ou porque realmente teve uma melhora tática, né? Uma melhora do time. Então, tenho cá minhas dúvidas com relação a isso. E a próxima pergunta, ele. Cadê? Ele pergunta, ele fala sobre a questão do Lucas Barbosa, porque quem trocou o Lucas Barbosa, ele sempre fala sobre como tem uma questão de tática do Lucas, né, do Barbosa, e por que não entrou no o Bruno Oliveira, no caso, que poderia talvez fazer mais essa função. E sobre a questão do rodízio de capitães, da faixa voltar para o João Paulo. Ele falou que sim, que voltou para o João Paulo pela questão do rodízio, falou que a faixa tem peso, assim, do fato de estar com a faixa de capitão é importante, mas é mais importante a atitude do dia a dia, e ele quer dividir essa liderança. E aí ele falou sobre a questão da presença diária do Barbosa. Eu até acho que o Barbosa tem essa presença diária, e ele tenta explicar que combinou bem o Barbosa com o Soteldo. Eu vou colocar aqui esse trecho, depois a gente comenta mais. Na questão do Barbosa, é um cara que tem uma presença de área boa, também teve um lance bem duvidoso ali, que teve um cruzamento para ele. Eu achei que teve uma carga por trás, apesar de não ser com a mão, mas foi com o braço, né? O Daronco chamou o VAR acabou optando por não dar a falta. Ele entrou bem também, combinando com o Soteldo, entrando de dentro, né, para corredor. E era um cara que tem uma presença de área maior que o Bruno, a gente precisava de mais agressividade na área, né? A nossa articulação ela estava boa, que é onde o Bruno é mais responsável. Faltou um pouquinho mais de definição, de vantagem dentro da área, e o Barbosa me dá mais isso do que o Bruno. Última. Interessante que ele fala aqui que a articulação estava boa, e aí eu tenho também que colocar aqui em questão, eu não sei se essa articulação estava tão boa, mas o Santos estava chegando no ataque, né? Ele falou em algum momento sobre como tinha bastante gente na área, só que eu acho que talvez o Bruno desse uma melhor articulação. Eu não sei se a articulação estava tão boa assim, essa que ficou a minha dúvida. Até porque o Santos não conseguiu chegar no gol do Goiás para empatar e depois virar a partida. E aí a última pergunta foi sobre ter tomado um gol logo no começo, né? Qual foi o problema disso e a entrada do Zanocelo, a entrada não, né? Mas a presença do Zanocelo no jogo, que acabou sendo um jogador que participou bastante do ataque. O Zanocelo apareceu bem nessa partida. E aí a pergunta é um pouco sobre isso. E aí se teve orientação dele, do Zanocelo chegar mais perto do ataque, como que foi esse trabalho com os Zanocelos. Hoje ele falou que o Zanocelo deu um pouco de azar, de fato deu, ele conseguiu meter uma bola na trave, uma cabeçada também que ele montou certinho assim e foi para fora. E aí ele fala sobre ter trabalhado muito a questão da bola aérea. Falou que o gol que tomou, né, não teve comunicação entre o Madison e o Michael, isso aí é um absurdo, é inadmissível. E deu mérito do cruzamento pro time do Goiás. Então vamos ver esse último trechinho aqui antes de terminar a coletiva. Porque era uma bola cantada, né? O Pedro geralmente ele roda nas costas do nosso zagueiro, entre zagueiro e lateral. Faltou um pouquinho de comunicação entre o Michael e o Madison, mas também vou te falar que é mérito dele, né, cara? Mérito do cruzamento, do Dadá e da penetração, porque você trabalha, você mapeia, mas muitas vezes acontece, mesmo você sabendo pela qualidade do adversário, né? Então, trabalhamos bem escanteios também, trabalhamos bem as jogadas, né, de cruzamentos 3/4, sem ir no fundo, né, presença de área pesada, como a gente teve hoje, entrando 3, 4, até 5 jogadores na bola aérea. Mas, infelizmente, era uma noite não hoje, e tudo que nós criamos, nós não conseguimos transformar em vantagem, e eles, ao contrário, né, eles foram 3 vezes, 2 o Pedro fez e um chute do Dadá que passou muito perto no fim do primeiro tempo ali, num rebote onde ele estava bem marcado, né? Então, nós controlamos
Então ele fala sobre isso e aí me preocupa um pouco. Ele falou sobre trabalhar muitos escanteios e a bola aérea. Basicamente, então é isso que ele está trabalhando. Bola aérea e escanteios. Ele tá falando sobre ter 3, 4, 5 jogadores na área. Acho interessante. Mas ele falou, né? Para a bola aérea. E, de novo, cruzamento não é recurso, gente. Cruzamento tipo, já vira desespero, assim, quando você precisa recorrer exclusivamente ao cruzamento, é porque a coisa não está sendo bem trabalhada. Então, ele falou que trabalhou muito sobre isso, certamente não foi na defensiva, porque o Santos tomou de novo um gol de bola aérea, e na ofensiva o Santos também não fez gol de bola aérea, tanto que o gol foi, apesar de fortuito, foi de um bom passe do Luan pro Madison, que tentou cruzar, jogar pro meio da área, errou, bateu no cara do Goiás e entrou. Então foi um gol absolutamente acidental. E essa foi a entrevista coletiva do Lisca, uma entrevista assim que não me dá muita esperança, porque se com semana cheia ele apresenta isso que apresentou contra o Goiás, na coletiva ele justifica falando que está trabalhando muito cruzamento, quer dizer que não está tendo um trabalho tático para utilizar de fato variações ou outras alternativas que não seja jogar a bola na área, que é bastante fácil de neutralizar, tirando se for na área do Santos, que daí normalmente é gol. Então, o Lisca aí justificando toda a animosidade que a torcida está tendo com relação a ele. Não está tendo muita aceitação aí do trabalho do Lisca entre os torcedores do Santos. E depois de perder do Goiás em casa, acho que é justificável todo esse sentimento. Então, pessoal, essa foi a coletiva do Lisca. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. A gente sempre faz essa análise da entrevista, ver o que dá para tirar das respostas. Então, confira aí, acabou saindo um pouco atrasado, mas, de novo, peço desculpas por todas as atribulações que estamos tendo aqui, mas, de qualquer forma, tentamos manter o canal. E de noite vou ver se consigo postar o nosso tradicional giro de notícias. Então, fiquem acompanhando os meninos de fora da vila. E no mais, se inscreve se você não for inscrito, deixe seu like, compartilhe, se inscreve no canal e comente, diga o que você acha do trabalho do Lisca, se tá tendo evolução, se não tá. E no mais, pra cima deles. Abraço.